3:9, irmãos. Não com simples. Versículo 8, irmãos. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 14. 8 a 14. Nós vamos ler todos juntos.
Versículo 8, todos já abriram, digam amém. Amém. É Isaías capítulo 41, do versículo 8 até o 13. Até o 14. Todos já abriram? Então vamos ler juntos. Versículo 8 diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscar-os-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Amém. Amém. Vamos orar? Vou pedir que o irmão Rosivaldo faça uma oração, pedindo a bênção do Senhor. E já agradecendo pelo que cantamos e pelo texto bíblico que nós lemos. Oremos nosso irmão Rosivaldo. Senhor nosso Deus, gratos estamos, Senhor, por estar na casa do Senhor, por estar diante de Ti, ó Deus. Graças te dou, Senhor, pela Tua palavra ali, ó Pai. Te agradeço pelo privilégio santo que temos, ó Deus, de estar diante de Ti. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, ó Deus, para a salvação. Ó Deus, eu te agradeço pelo Senhor Jesus Cristo que morreu, ó Deus, e ao terceiro dia, ó Pai, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou, ó Deus, vencendo a morte e nos dando, ó Deus, um privilégio, ó Deus, a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Eu te agradeço pela palavra do Senhor, e te agradeço, ó Deus, porque o Senhor instituiu Israel como povo seu, lá no Antigo Testamento, e hoje, Deus, para o Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, instituiu a igreja, com a reunião de todos os salvos. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, agradecido. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Semana passada já falaram dos irmãos do dia 15, né, Júlio? Aniversariantes. Tá. Então só falta a Alice Nascimento, que vai ser dia 29, né, Oswaldo? 29. Muito bem. Nossos avisos: nesse sábado nós não fizemos a limpeza da igreja, então sábado que vem vai ter limpeza na igreja, né? Os irmãos, então, que dispuseram no coração de fazer esse trabalho, né? De ajudar. Então, sabe, 9 horas da manhã no sábado que vem, a gente vem para fazer a limpeza na igreja. E todos estão convocados, né? Não é só os que já vêm, né? Os que não vêm ainda e quiserem vir, são bem-vindos para fazer a limpeza da igreja. Culto de quarta e sexta-feira às 20 horas e o culto de domingo às 9h30 e às 19 horas aqui na igreja, né? E este mês o missionário que vai receber a oferta de promessa de fé
é o pastor Lúcio e a sua esposa, a Claudineia, que são os missionários deste mês. Ok? Vou dar a oportunidade dos irmãos com ele mais um hino para nós cantarmos. 490. Com Cristo é céu. 490. Todos. Depois que Cristo me salvou, em seu mundo se tornou, até no meio do sofrer, em seu a Cristo conhecer. Oh, Muito bem, nós vamos nesta hora então fazer a entrega dos dízimos e ofertas.
que os irmãos separaram essa semana para entregar ao Senhor. Então os irmãos têm a liberdade de entregar os seus dízimos e ofertas ao Senhor. O irmão Túlio vai tocar no hino. Enquanto ele toca este hino, nós vamos estar ofertando e dizimando ao Senhor. Deus abençoe os irmãos. Convido o irmão Serafim, ele vai vir à frente, vai orar agradecendo pelos dízimos e ofertas e vai retirar o gasofilácio. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus, graças lhe dou, Deus, pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, tendo nos livrado, a cada dia nos orientado, possamos a cada dia buscar o conhecimento e a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Também por esses dízimos e ofertas que foram depositados pelos irmãos e pelas irmãs, possa ser usado exclusivamente na obra do Senhor. Capacita as pessoas que estão à frente, que eles possam ser direcionados também pelo Senhor em tudo que venha a ser feito com esse dinheiro. Essa é a minha oração que eu faço, agradecido, no precioso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Uma alegria ter todos vocês aqui hoje de manhã, né? Marilene, tá tudo bem, Marilene? Melhorou? Muito bem. Irmã Eva está aqui. Até seria bom a irmã Eva dar uma palavra para a igreja sobre o Aldo, né? A irmã quer falar alguma coisa? Posso falar, sim. Já conversei com a irmã Eva agora de manhã, né? O Aldo está melhorando, né, irmã? Ele foi entubado, não foi? Foi devido à falta, ele não conseguia respirar, né? Pela falta por causa da astemia. Astemia. Então, tem que ser entubado, porque poderia ter uma parada, né? Mas ele está melhorando, né? E não está mais no aparelho, né? Já está voltando a respirar normalmente, né? E carece das nossas orações, né? Então, os irmãos lembrem do Aldo em oração. E Deus ajudará eles, tenho certeza disso. Muito bem, os demais irmãos estão todos aqui na batalha todo domingo, né? Amém. E são bem-vindos, né? Tá pensando, a gente não pode ficar abraçando e nem apertando muita mão aí, né? Mas a gente podia fazer que nem a classe, né? Por nome, né? Lá, Gilnete, Adilson, bem-vindos. Serafim, Vitor, bem-vindos. Juvenilde, Isabel, bem-vindos. Valda, Elzire e Marilene, Roberta e Túlio, bem-vindos. Eva, Eliene, Artêmio, Rosivaldo, bem-vindos. Rose, Nenê, Adriana, Arley, Augusto, Rose, Mateus, bem-vindos. Daniel e Cícero, Zezinho e Felipe, bem-vindos. Amém? Amém. Muito bem, são todos bem-vindos, né? Enquanto tem pouca gente, a gente decora os nomes, né? Quando tem muita gente que é difícil de falar os nomes, né, Juvenildo? Aí é mais complicado, né? Mas são todos bem-vindos, tá bom?
Obrigado, irmão. Muito bem. Bem-vindos, né? Muito bem. É uma alegria ter todos os irmãos aqui nesta manhã, né? Osasco tinha passado de amarelo para laranja, ou laranja para amarelo, um negócio assim. Mas voltou agora de novo, né? Voltou de novo, né? E vai melhorar mais ainda, né? Porque Deus é mais forte que o vírus. E Ele vai nos ajudar, né? E a gente vai poder tirar essas faixas daí e sentar um mais perto do outro aí, né? Somente no frio, né? É melhor sentar perto um do outro, né? O calor humano esquenta a gente, né? Mas a gente, por enquanto, vai manter essa faixa aí. Mas a ideia é Deus vai vencer esse vírus. Mais alguma coisa que eu esqueci? Não? Não tem aniversariante aqui, né? Tem? Não. Fala do culto infantil. Culto infantil. Do culto infantil, né? Lembrando, né? Quantas mães aqui têm entrado lá no link do culto infantil para os filhos assistirem? Ergue a mão. Tem, mãe? Muito bem. A irmã dele também, né? Muito bem. Vamos incentivar, né, irmãos, os nossos filhos a também assistirem, né? No domingo, eu não estava aqui. Alguém sentiu minha falta? Eu não estava aqui, né? Mas eu assisti o culto normalmente lá em casa, ficou muito bom. A mensagem do irmão Luciano de manhã e a mensagem do irmão Juvenil da noite, né? Então foi bom, eu gostei, né? E quer dizer, nada impede, quando a gente não pode estar aqui na igreja, de estar assistindo os cultos, né? Participando dos cultos, né? Até às vezes até escrevendo lá alguma coisa que a irmã Roberta aqui, ela capta aqui, né? Na sexta-feira foi o irmão Daniel que estava aqui no computador, né? Então, a gente pode manter o vínculo, né, irmãos, quando a gente não pode estar aqui, né? Então, eu incentivo você, o culto infantil, os cultos da igreja quarta, sexta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, a estar assistindo, né? Uma das grandes dificuldades dessa pandemia, irmãos, é que muita gente vai se acostumar a não vir para a igreja. Infelizmente, não é coisa boa. Ela vai se acostumar a não vir para a igreja. E isso não é bom, irmãos, né? A igreja é muito importante na nossa vida. Acredite nisso, né? Se você não valoriza a igreja, você não vai estar bem na vida espiritual. Eu adoro a Deus e sirvo a Deus na minha casa. Mas não foi o plano de Deus esse. O plano de Deus é que a gente se reúna na igreja local, né? As igrejas que Deus estabeleceu através do Novo Testamento. Então, vamos nos incentivar uns aos outros, estimular uns aos outros, né? E isso tem a ver com a mensagem de hoje de manhã, né? Hoje de manhã eu vou falar um pouco sobre aquela palavra que Deus deu para Josué. Vamos lá em Josué, irmãos? Quando Moisés morreu e Josué, né, ficou naquela incerteza toda de como seria as coisas após a partida de Moisés. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Olha, irmãos, Moisés, a vida dele impactava as pessoas. Não era como nós. Ele era alguém que impactava a vida das pessoas, mesmo com a vida que ele tinha, irmãos. Ele foi uma das pessoas que pôde falar com Deus no monte. E quando ele desceu de lá, as pessoas não conseguiam nem encarar ele, porque a glória de Deus estava sobre Moisés. E Moisés morreu, né? O texto aqui de Josué, capítulo 1,
A palavra de Deus diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus, aqui ele começa uma ação na vida de Josué, que Josué estava lá como o restante do povo. E agora? O que vai acontecer? Deus então fala: Moisés está morto. Levanta e pega este povo e passa para o outro lado do Rio Jordão. Né? E é interessante que eles sabiam, porque já tinham mandado os espias para lá. Eles sabiam quem estava do outro lado do Rio Jordão. Eles sabiam que existia muita gente lá, muitos guerreiros lá. Quando os irmãos terem uma ideia, os irmãos localizarem aqui, tentarem entender a situação que Josué e Israel estavam passando naquele momento, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, existia uma estrada, vamos dizer assim, que se eles fossem saindo do Egito e margeando o mar, eles chegariam em torno de 3 semanas até Israel, conhecido hoje, a Palestina. Em 3 semanas eles chegariam, carregando as malas, o gado, todas as coisas, e numa estrada. Eles chegariam até o seu destino. Mas Deus, Ele não mandou, Ele não deixou o povo ir por essa estrada. Ele levou este povo para o deserto. Por que Ele fez isso, irmãos? Primeiro, porque Israel não estava pronto para a guerra. Porque quando aquelas nações vissem aquele povo saindo do Egito, e não era pouco, esse povo vai para onde? Vai entrar aqui na minha terra? Eles iam se levantar e guerrear contra Israel. E Israel não estava pronto para a guerra. Não eram guerreiros. Eles estavam ainda vivenciando uma liberdade tão recente. Então, Deus não mandou eles para aquele caminho, o caminho mais rápido. Deus levou eles para o deserto. Porque lá no deserto eles seriam treinados para poderem então chegar neste momento, quando Deus fala para Josué: levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora, Deus não estava falando assim: olha, está vendo essa terra? Ela está abandonada, eu estou dando para vocês, pode ir lá. Não era assim, viu, irmão Roberto? Não era. Eles iam entrar naquela terra e eles iam ter que conquistar aquela terra. Eles teriam que lutar por aquela terra. Eles teriam inimigos que eles teriam que vencer para poder tomar posse daquela terra. Tanto é que Deus, no versículo 5, ele fala: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isto é, a partir daquele momento, pessoas iriam resistir a ele, mas não conseguiriam. Porque Deus seria com eles. Deus estaria com eles naquilo que Deus tinha ordenado. Eles iriam entrar na terra prometida. E eles iriam conquistar aquele lugar. E é interessante, irmãos, que as guerras de Deus, elas não envolvem muito esforço humano. Esta é a grande verdade. Quando envolve muito o nosso esforço, a gente acha assim: eu conquistei. Não é? Eu conquistei. Mas quando a gente vê Deus agindo na nossa vida, a gente sempre vai falar: foi Deus que me deu. Foi Ele que me proporcionou.
Então é diferente, por isso que sempre quando Deus está em uma empreitada com cada um de nós, o esforço é mínimo. Há um esforço porque Ele diz aqui no versículo 6, esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então ele fala para Josué e para Israel se esforçar, mas o esforço não seria aquele esforço em que a pessoa falaria, eu conquistei através dos meus próprios esforços, através da minha própria ação e força. Não. Tanto é que a primeira frente de batalha deles, alguém lembra qual foi? Né? A gente canta muito com as crianças aqui, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Foi a primeira, irmão. Logo que eles chegaram assim, quem estava lá na frente? As muralhas de Jericó. As intransponíveis muralhas de Jericó. E como essas muralhas foram derrubadas? Porque Israel era um povo forte, poderoso, foi lá com aquelas armas de guerra e destruíram a muralha? Não. Foi o nosso Deus que destruiu as muralhas de Jericó, irmãos. O nosso Deus destruiu as muralhas de Jericó. Mas eles ficaram rodeando Jericó, conforme Deus mandou. Eles também gritaram quando Deus mandou. Eles fizeram tudo aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. Então aqui no relacionamento entre Deus e Israel, novamente, Deus, Ele vai orientando as pessoas de como fazer para viver aqui neste mundo, agradar a Deus e obter vitórias sobre as dificuldades, chegar no final, quando o apóstolo Paulo, ele fala lá, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós vamos poder um dia falar isso, irmãos, na nossa velhice, no final da nossa vida, quando nós, como o apóstolo Paulo falou isso, ele não morreu nem de velhice, né? Ele foi decapitado, irmãos, Paulo. Ele foi morto, assassinado. Porque ele não foi morto por ser um mau elemento, um bandido, um assassino, mas ele foi morto porque ele pregava a Jesus Cristo como Salvador da humanidade, de todos os que creem arrependidos dos seus pecados. Então, nós vamos poder, irmãos, no final fazer isso. Mas enquanto não chega este dia, a palavra de Deus nos fala isso. Agora, irmãos, porque muitas vezes nós reagimos de forma diferente a que Deus nos ensina. Por exemplo, a palavra de Deus fala, esforça-te e tenha bom ânimo. Por que às vezes nós não nos esforçamos e não mantemos o ânimo? É interessante que o próprio Senhor, falando com Josué aqui, ele também fala sobre esta questão, né? Ele diz para Josué que Josué não deve temer. Não deve temer. O mesmo texto que nós lemos lá de Isaías 41, ele também fala com Josué a respeito disso. Porque às vezes nós olhamos as circunstâncias, nós vemos as dificuldades e nós podemos estar temendo o que vai acontecer, né? Nós estamos passando por um período que as pessoas estão com medo, irmãos. Elas estão com medo, né?
Estava lendo um artigo, agora de manhã mesmo, falando, o secretário da Organização Mundial da Saúde estava falando que a partir de agora, mesmo quando tiver vacina e as pessoas estiverem vacinadas, tudo, né, as pessoas vão manter um distanciamento social. Elas não vão ser mais como antes. Por que, irmãos, esta ideia? Por causa do medo. As pessoas têm medo. Elas vão se manter distantes umas das outras. Não vão querer proximidade. E quando Deus ele fala com Josué, ele fala para Josué se esforçar, ter bom ânimo, não temer, porque Deus, ele vai ser com Josué e Israel. Olha lá o versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, ele manda, não temas. Vai ter obstáculos na frente? Vai. Mas quem é que está com você? Quem é que está comigo? Olha, irmãos, se Deus está comigo, por que eu vou temer? Por que eu vou me espantar? Então, é a mesma palavra que Deus está falando com Isaías lá, né? O nosso texto de Isaías, vamos lá para 41, Isaías 41. Quando Deus fala com Isaías, ele fala exatamente isso. E quando ele fala sobre a questão, até alguém fala assim, Deus chamou Israel de vermezinho, né? Uma forma carinhosa de Deus tratar Israel. 41, versículo 10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha a promessa de Deus, irmãos, para Israel. E da mesma forma que Deus era com Israel, hoje Ele é com você. Hoje Ele é com você. Porque o princípio permanece. Aqui Deus fala com Israel, mas é a palavra de Deus falando com o servo de Deus. E esse princípio permanece. Quando Deus fala, não temas, porque eu sou contigo, o contexto dessa passagem, irmãos, fala sobre como Deus haveria de julgar as nações, mas preservar aqueles que são fiéis a Ele. Toda vez que Deus fala isso, Ele está dizendo, não temas, eu vou julgar as nações, mas vocês vão ser cuidados por mim. O que você acha que está acontecendo com o nosso mundo, irmãos? Ou você acha que foi por acaso esta pandemia? Como as pessoas estão vivendo até hoje ainda? Como elas estão vivendo? Como está o padrão de relacionamento das pessoas com Deus? Antes da pandemia e até agora no período da pandemia, como está o relacionamento das pessoas? Você acha que Deus, irmãos, Ele já não tinha planejado essa pandemia aqui no nosso mundo, no ano de 2020? Tinha. Estava dentro do plano de Deus. Aí você fala, mas pastor,
morreram muitos irmãos em Cristo, homens e mulheres de Deus, morreram. Mas a morte de um justo, irmãos, para Deus tem muito valor. Agora, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando um crente morre, é uma festa que acontece no céu. Mas quando um injusto morre, não há alegria no céu. Porque esse injusto, por não ter sido resgatado pelo Senhor Jesus Cristo, irá para a condenação eterna. Então, quando nós olhamos aqui, esse texto falando de Deus direcionando para Israel: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, não te espantes. Por que está dizendo isso? Olha, não temas. Não temer o que, irmãos? As coisas que vão vir. Ou você está com medo? Porque vai vir mais coisas. Eles já estão avisando isso antes. Eu já vi artigos dizendo que esse é o primeiro de muitos que vai vir por aí. Nós vamos estar firmes para suportar essas pressões? Ou já vamos achar que esta pressão já está sendo demais? Eu já não estou mais aguentando. Não temas, porque eu sou contigo, Deus está conosco. Olha lá, não te assombres. Quando a pessoa fica assombrada quando ela vê alguma coisa fora do normal. Fora do normal. E aí ele diz: eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com a minha mão direita. Eu vou te sustentar com a minha mão direita, com a minha destra. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nesse texto, o versículo 40, vamos lá para o versículo, desculpa, irmão, do capítulo 40 até o 48, os 8 capítulos falam da grandeza de Deus manifestada através do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 49 até o capítulo 57, nós vemos aqui a manifestação do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E do capítulo 58 até o 66, nós vemos aqui a glória futura que o povo redimido vai receber de Deus nesse reino futuro. Em linhas gerais, o texto manifesta isso. Eu vou temer? Claro que não. Deus já está manifestando todas essas coisas para nós. Não temas, ele fala, porque eu sou contigo. A palavra temor é não tenha medo, não fique atemorizado. E a Bíblia ela é muito categórica, irmãos, quando ela fala sobre isso. Várias vezes você vai encontrar nas Escrituras Deus dizendo: não temas, não tenha medo, não fique atemorizado. Quando Deus falou com Abraão, lá em Gênesis 26, versículo 24, ele diz para Abraão: não temas, né? Para Abraão, não temas, viu, Joelito? Imagina, né? Ele está falando para nós também: não temas. Lá em Gênesis 15:1, ele volta a falar com Abraão, dizendo que ele é o escudo de Abraão, que ele é o galardão, inclusive diz, sobremodo grande de Abraão naquele tempo. Agora eu pergunto, irmãos, para os irmãos, se os irmãos pararem para pensar, nós estamos falando aqui de homens
que viveram antes de Cristo e que eles olhavam para frente, eles nem sabiam como seria lá na frente. Dentro da nossa realidade como homens que vivem pós Jesus ter vindo ao mundo, e que já olhamos não para frente, mas para trás, e vemos a história toda sendo trazida para nós através do Novo Testamento. Nós sabemos até como vai ser o final. Deus nos deu até a história final, como vai ser o final. Nós temos isso. Abraão não tinha, Moisés não tinha, nenhum dos crentes do Antigo Testamento tinha. E Deus, Ele desafia aqueles homens a não temerem, a confiarem no Senhor, porque Deus era com eles. E nós, irmãos, né? No livro de Mateus, nós temos uma promessa. Se os irmãos abrirem no livro de Mateus, capítulo 28, capítulo 28 de Mateus, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis o que, irmãos? Não é o que Deus falou com Moisés? Não é o que Deus falou com Abraão? Não tema, porque eu sou contigo. O que Jesus está falando aqui, irmão Túlio? Que Ele também é conosco. Eis que eu vos tenho dado tudo que eu tenho ensinado, e eis que eu estou convosco. Uma vez por ano, pelo menos eu vou estar convosco. Está vendo, Marilene, aqui? Todos os dias o Senhor Jesus estará conosco, até a consumação dos séculos, ou a consumação do mundo. Irmãos, Ele nos prometeu estar também conosco. Por que eu vou temer? Por que eu vou me atemorizar? Por que eu vou ter medo? Não. O apóstolo Paulo, ele fala lá: porque em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Sabe por que ele falou isso, irmãos? Porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que ele não estava sozinho. E que ele, aonde quer que ele estivesse, Deus estava com ele ali, ajudando, capacitando, dando força, em qualquer circunstância. Então, irmãos, a gente vê que Deus, já lá no Antigo Testamento, Ele, no seu relacionamento com os crentes, Ele diz: não temas, não tenha medo, não fique atemorizado. E essas palavras, irmãos, não temas, porque eu sou contigo, elas sempre vão aparecer em período de julgamento de Deus. Sim. Em cenário mundial, em que Deus está tratando com o mundo todo. E no meio deste mundo estão os crentes, que somos nós. Amém? Amém. Você é um dos crentes deste mundo? Em Deus? Que está vivendo no meio do mundo, mas você não é deste mundo? Deus está tratando com o mundo, irmão, mas nós estamos aqui no mundo. E nós temos que nos apropriar dessas promessas, em que Deus fala: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Porque os tempos são difíceis, mas nós não podemos temer. Nós precisamos ser homens corajosos. As irmãs precisam ser mulheres corajosas em dias difíceis. Na sexta-feira eu falei com os irmãos. Um pastor reformado estava falando sobre os dons na igreja,
E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: a Bíblia não fala em cargos, em posições como mulheres como pastoras. Você nunca vai encontrar isso nas Escrituras. Mas a Bíblia fala muito do ministério das mulheres. E na sexta-feira eu ressaltei no nosso texto que nós estamos estudando, que quando Jesus estava pregado na cruz, os discípulos tinham fugido, mas as mulheres ficaram. Elas não temeram e elas ficaram ali até o final. Então, irmãos, não temam. Irmãs, não temam. Não tenham medo. Não se atemorize com as circunstâncias que estão passando no mundo. Porque Deus é conosco. Ele fala isso claramente, irmãos, para nós. Principalmente na época que nós estamos vivendo. Lá no capítulo 41, nós vamos encerrar com essa fala. Isaías 41, versículo 7. Deus está falando com o povo de Israel, porque a maioria das nações estava estabelecendo naquele tempo falsos deuses. O versículo 7 fala: e o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com os pregos afirma, para que não venhas a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, a quem tomei. E aí ele fala: não temas, eu sou contigo. As pessoas estão fazendo deuses para sermos. Ainda hoje estão fazendo. Mas nós vamos permanecer ao lado do nosso Deus. Nós não vamos temer. Nós vamos continuar firmes, independente das circunstâncias. Está difícil? Mesmo que venha a piorar, nós vamos continuar andando e servindo ao nosso Deus, não importa. Quando aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram os nomes babilônicos deles, foram diante do rei. O rei disse: quem poderá livrar vocês das minhas mãos? Que Deus poderá fazer isso? E eles falaram: o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, mesmo assim, nós não vamos adorar os teus deuses. E eles permaneceram firmes. E Deus os livrou. E Deus os livrou, irmãos. Porque Ele disse: não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Esta é a promessa de Deus para nós, ainda hoje. Para que a gente não tema e não se espante. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça. Neste momento eu vou convidar o irmão Jovelildo para orar, pedindo a bênção do Senhor e agradecendo pela mensagem de hoje de manhã. Oremos com o nosso irmão Jovelildo. Santo soberano Deus, eterno Pai, Deus de eterna bondade e misericórdia. Agradecemos ao Senhor Deus por essa manhã, domingo, que pudemos estar nesta casa de oração a Deus para te adorarmos, pelas condições físicas e espirituais que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui, pelo privilégio que temos de poder adorar o Senhor Deus na beleza da sua santidade, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas orações, pelos cânticos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, pela pregação, e que o Senhor Deus possa sentir-se alegre, ó Deus, pela adoração da tua igreja, e possamos, ó Deus, guardar em nossos corações a tua palavra que ouvimos nessa manhã, e assim, ó Deus, como só brilha fora,
glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, que o Senhor sinta-se honrado a Deus e adorado pela dele. Ficamos ainda a bênção do Senhor em favor daqueles que foram impedidos por condições físicas nessa manhã de estarem na tua casa, Deus. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja derramada sobre todos. Por aqueles, ó Deus, que não vieram à tua casa hoje por uma questão da missão, Senhor Deus. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, venha fortalecer. Nos abençoa, Deus, ainda nesse dia. Que à noite possamos estar de volta à tua casa, Senhor Deus, para prestarmos ao Senhor a adoração ao Senhor devida, e nós também a fazemos com muita alegria em nossos corações. Pedimos em favor dos enfermos fisicamente, Senhor Deus, que a tua graça e a tua misericórdia possa ser derramada, que os irmãos que estão enfermos possam ser curados e sarados pelo Senhor para a tua honra e para a tua glória. Pois eu te peço agradecido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Amém. Irmão, Deus abençoe, tenha um ótimo dia até às 19 horas hoje à noite, para o culto de adoração ao nosso Deus.